Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação do Método Mil com a professora Carla Kurz. E o tema da nossa aula de hoje é sobre crimes cibernéticos. Pois é, né? Aí um tema bem atual, um tema bastante relevante para os dias de hoje, para os nossos próximos concursos aí, afinal de contas, muitas instituições estão aí no combate aos crimes cibernéticos. Muito se discute na mídia também sobre a questão dos crimes cibernéticos e por isso é que nós vamos conversar hoje, né, na nossa aula aqui sobre esta questão. Bom, eu quero falar para você o seguinte: a instituição aqui no Brasil que é responsável por combater os crimes cibernéticos a nível federal é a Polícia Federal. Tá? Então, se você escrever uma redação sobre essa questão, seria bem interessante você citar a Polícia Federal como a polícia responsável aí por combater crimes cibernéticos. Ou também as polícias civis dos estados também têm aí essa função, tá bom? Então, olha só, nós temos, por exemplo, né, aqui na própria página da Polícia Federal, falando sobre o alerta para as ameaças cibernéticas. Então, a Polícia Federal coloca: criminosos têm utilizado campanhas falsas para obter dados bancários, informações pessoais para o cometimento de crimes durante a Covid-19. Então, olha só, durante a crise sanitária provocada pelo Covid-19, a Polícia Federal detectou um aumento significativo das ameaças cibernéticas. Então, você, inclusive, você pode usar essa informação, né, de atualidades para escrever na sua redação, né? Olha, que a crise sanitária da Covid-19 fez com que aumentasse significativamente as ameaças cibernéticas. Segundo a Polícia Federal, olha só que interessante, você pode inclusive citar a Polícia Federal. Segundo o site da Polícia Federal, ou se conforme dados da Polícia Federal, né? Os criminosos utilizam campanhas falsas compostas por meio de e-mails, links, mensagens por aplicativos, ligações telefônicas e outros canais para obter dados bancários e informações pessoais para o cometimento de crimes cibernéticos. Tá vendo aí? Que legal que você pode expor ali, né? Você pode utilizar essa mesma ideia, né, dentro da sua redação. Bom, a Polícia Federal já publicou, inclusive, dentro da sua página, a questão do braço da Polícia Federal que combate, então, o cybercrime. Então, nós temos aqui, olha, foi criado em 2003 para coordenar combate às fraudes eletrônicas, o Internet Banking, clonagem de cartões de crédito e débito, combate à venda de medicamentos na internet, combate aos crimes de alta tecnologia e combate à pornografia infantil. Então, esses aqui, tá, são os crimes que são combatidos pela Polícia Federal, que você também pode citar aí na sua redação para mostrar que você tem bastante argumento, que você tem conhecimento de quem é responsável aqui no Brasil. Até se você tiver que fazer, por exemplo, uma redação no modelo argumentativo, que lá no final você tem que fazer uma proposta de intervenção, você até pode citar a Polícia Federal, né? Propor aí a questão de uma maior injeção de dinheiro nessa questão, aumentar o efetivo nessa área, enfim. Uma outra estratégia argumentativa para você escrever uma redação sobre o tema de crimes cibernéticos é você conceituar o que vem a ser um crime cibernético. Né? O que vem a ser um cybercrime, né? Um cybercrime em inglês aí, né? Então, a primeira vez que apareceu esse termo foi numa reunião de um subgrupo do G8, né, que é um grupo composto pelos 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia, né, por conta da sua importância militar e histórica. E eles deram esse conceito lá no final dos anos 90. Então, não é uma coisa agora de 2021. Lá no final dos anos 90, eles já estavam utilizando o termo cybercrime. Inclusive, nessa reunião, né, ela abordava exatamente as maneiras e os métodos utilizados para combater as práticas ilícitas na internet. E uma das fortes características do cybercrime é a predominância transnacional, né, o que dificulta as investigações, e é por isso que a Polícia Federal, no caso, seria muito interessante você citar na sua redação, porque é a Polícia Federal que cuida dos crimes transnacionais aqui no Brasil.
tá? Então, você pode dizer que a predominância desse crime ser transnacional dificulta as investigações e a apuração das provas contra o acusado. E uma outra característica também tem relação com o aumento dos computadores pessoais, que permitem que qualquer pessoa no mundo possa realizar aí práticas criminosas contra indivíduos em qualquer lugar do planeta, sem mesmo sair de casa. E é interessante que a prática do cybercrime é tão comum que, segundo os dados divulgados pela Norton, que é uma empresa especializada em segurança digital, cerca de 65% dos internautas já foram vítimas de alguma forma de cybercrime. Você já foi vítima de cybercrime alguma vez? Tá? Porque a maior dificuldade para combater esses crimes é a falta de leis, de punições eficientes em diversos países, né, na luta contra os crackers. Existem vários tipos de cybercrime, aí vai depender do que sua banca, se ela vai fazer um recorte desse cybercrime, se ela vai apresentar uma redação já mais generalista, tá? Mas de uma forma geral, pelo fato de existir vários cybercrimes, tipos, né, de cybercrimes, as autoridades têm mais dificuldade ainda para punir os transgressores, porque falta leis aplicáveis a determinadas infrações. Então, isso também é um ponto que você pode, inclusive, fazer, é um ponto alto da sua redação, né? Quando você escreve, olha, existe uma dificuldade de punir os transgressores por falta de leis aplicáveis contra as infrações. Agora, quais são as principais infrações que a gente vê aqui no Brasil? Porque também o uso de exemplos é essencial numa redação, seja ela argumentativa, seja ela expositiva, tá? É essencial o uso de exemplos. Então, aqui no Brasil, quais são os cybercrimes mais cometidos? Então, você pode citar, por exemplo, a pornografia infantil. Então, maliciosos utilizam a internet, dispositivos de acesso para criar e distribuir materiais com conteúdo pornográfico de crianças e menores de idade. Nós também temos aqui no Brasil a lavagem de dinheiro. Esse crime é bastante comum, né? Os criminosos realizam transferências de dinheiro de maneira ilegal, com o objetivo de esconder a sua fonte e também o seu destino. E agora nós temos mais outros três, tá? Outros três crimes, tá? Eu vou explicar cada um deles, porque eles podem chegar na sua prova individualmente. Aí eu já explico o porquê. Tipo, se dentro daquele recorte do grande tema que são os crimes cibernéticos, eles podem fazer um recorte de um tipo de crime específico, como, por exemplo, o cyberterrorismo. Então, esse é um crime mais comum em países desenvolvidos, né, e de conflitos políticos, mas também pode ser visto em larga escala em outros lugares do mundo. Consiste em ações premeditadas com motivações políticas cometidas geralmente contra governos, partidos e instituições governamentais, e também pode ser cometido amplamente contra civis. Aqui no Brasil, nós temos esse problema aqui, ó. Então, esse aqui é no mundo, esse aqui é no Brasil. Vamos lá. Então, no Brasil, discutiu-se muito sobre isso aqui. O que é o cyberativismo? É um crime praticado contra organizações que defendem determinadas causas. Então, esse cybercrime envolve roubo de informações, manipulação dos materiais que são divulgados ao público e à imprensa. Nós também temos o roubo, tá? Então, aqui nós temos que é uma atualidade principalmente ligada, tá, ao auxílio emergencial que foi pago pelo governo e teve muitas denúncias de roubo desse dinheiro que tinha sido depositado na Caixa Econômica Federal. Então, também pode aparecer na sua prova, olha, envolve a utilização de computadores e outros dispositivos para desviar fundos legalmente, roubar dados de outros indivíduos, empresas, instituições, para realizar espionagem, roubo de identidade, fraude, plágio e pirataria, tá? Então, são vários tipos de roubo. Bom, esse tema dos crimes cibernéticos é um tema que eu venho apostando já há algum tempo, né, para a prova da Polícia Federal, que vai acontecer agora em 2021, em maio de 2021. Então, eu até fiz um parágrafo expositivo, eu peço licença para a galera da argumentativa, mas é interessante até você saber sobre isso, como que se escreve um parágrafo expositivo para a banca CESP-CEBRASP e também aqui, né, dentro, se fosse um tópico, por exemplo, que você tivesse que responder sobre a PF e a repressão a crimes cibernéticos, né, Polícia Federal e a repressão aos crimes cibernéticos. Então, você vai colocar aqui, ó, parágrafo expositivo. Os avanços constantes e surpreendentes da tecnologia da informação e da comunicação
causaram verdadeira revolução na interação de pessoas e comunidades, mas também podem ser utilizadas de forma criminosa, prejudicando em grande escala toda a sociedade. Nesse cenário, a Polícia Federal, por meio da SRCC, coordena e articula todos os esforços, né, que é a repressão de crimes cibernéticos, tá bom? Coordena e articula todos os esforços em nível nacional e internacional para prevenir e reprimir os crimes cibernéticos. Então aí você cita, certo? A instituição e qual é o grupo que trabalha especificamente com isso, certo? Bom, nesse ponto da aula, você já deve ter notado o que vem a ser o espaço cibernético. Se você ainda não entendeu, tá? Eu volto aqui, ó. Você tem que definir o que é o espaço cibernético na sua redação. Então, essa definição pode ser, você pode colocar lá como o domínio das redes dos computadores, assim como o usuário por trás delas, que é um espaço que as informações são armazenadas, compartilhadas e comunicadas online, tá? E é interessante que esse domínio não é puramente virtual, tampouco somente um lugar físico, tá? Ele envolve as infraestruturas que permitem que os dados sejam armazenados e que tornam, inclusive, possível que estes se interconectem e se espalhem. Sendo assim, o cyberespaço vai muito além da internet, tá? Ele inclui os computadores em rede, as intranets fechadas, as tecnologias de celular, os sistemas e cabos de fibra ótica. Então, você também pode apresentar aí essas informações, tá? E eu quero falar para você aqui o que vem a ser as características que são essenciais para você apresentar, né, o que vem a ser o espaço cibernético. Então, qual que é um grande problema do espaço cibernético? Os indivíduos, por que lá esse ambiente é um ambiente propício para crimes? Porque existe a possibilidade de atuar anonimamente, né, dificultando, inclusive, o rastreamento de ataques. Também existe aí a anulação da distância física, né? As ameaças podem avançar rapidamente, até mesmo serem invisíveis. Existe também a ação ofensiva, que é relativamente mais barata do que a defensiva. Ou seja, é mais fácil realizar um cyberataque do que impedi-lo. Por conta disso, inclusive, recentemente, um projeto sobre crime cibernético foi aprovado na Câmara e retornou para apreciação do Senado, isso no dia 16 de abril de 2021. Até o momento que eu gravo essa aula, né, o projeto de lei 4.554 de 2020, ele está nesse processo de indefinição, mas, né, é bom quando você estiver fazendo a sua redação, você dá uma olhadinha se ele já foi aprovado pelo Senado, que daí você vai deixar mais rico ainda o seu texto. Mas segundo o autor desse PL, o volume de fraudes no Brasil já começa a afetar a economia do país, gera perda de poder aquisitivo e também perdas emocionais por parte das vítimas. Tá? Então, assim, se você tiver que falar sobre o cybercrime, é interessante você talvez apontar aí para a questão econômica, para a questão psicológica das vítimas, né, que são afetadas pelos cybercrimes. Lembrando que cybercrimes são danos aos dados da pessoa, roubo de dinheiro, perda de produtividade, roubo de propriedade intelectual, de dados pessoais, financeiros, fraudes, interrupção de processos de negócio, investigações forenses, restauração e deletação de dados, sistemas infectados, danos à reputação. Então, são vários os tipos de cybercrime. É interessante porque a CEO da IBM, ela falou uma frase muito interessante que eu resolvi postar aqui para você, para que você possa até usar a ideia dela na sua argumentação. Ela disse assim: ó, acreditamos que os dados são um fenômeno do nosso tempo. É o novo recurso natural do mundo. É a nova base de vantagem competitiva e está transformando todas as profissões em indústrias. Se isso tudo é verdade, então o cybercrime, por definição, é a maior ameaça para todas as profissões, indústrias e empresas do mundo. É o novo recurso que as pessoas buscam, que as empresas buscam. Tá? Agora você vai falar assim, mas o que faz, né, os hackers, os crackers, fazer, né, cometer o cybercrime? Então, eu coloquei aqui para você que eles são motivados por dinheiro, por espionagem, notoriedade, cyberterrorismo, questões políticas, várias outras situações que incentivam aí o cybercrime. Também, você sabe que numa redação, seja ela argumentativa ou expositiva, é interessante que você apresente estatísticas importantes sobre a cibersegurança. Né? Então, eu peguei aqui alguns dados
né, bem interessantes também que podem ser inseridos na sua redação. Olha, a cada segundo, 12 pessoas online são vítimas de ataques cibernéticos, mais de 1 milhão de vítimas todos os dias no mundo. Uma nova vulnerabilidade do tipo Zero Day foi descoberta todos os dias em 2015. Os ataques de ransomware cresceram 300% em 2016. Cybercriminosos produziram malwares a uma taxa de 230 mil amostras por dia em 2015. Saúde, indústria, serviços financeiros, governo e transporte foram as 5 indústrias mais atacadas por cybercrimes no último ano, ou seja, 2020. Tá? 85% dos profissionais de segurança acreditam que mais 50% de produtos na internet das coisas são vulneráveis. Tá? Então, esses dados são bem interessantes de você colocar na sua redação. Mas existem outros dados de atualidades, né, que também servem para você confirmar, por exemplo, a tese da sua redação, servem para dar maior credibilidade aos seus argumentos, tá? E eu vou apresentar aqui uma sequência de 3 informações relevantes para você que foram postadas na CNN. Então, no dia 3 de fevereiro de 2021, eles disseram assim, ó, mais de 5 milhões de brasileiros caíram em golpes de WhatsApp em 2020. Tá? Então, aqui, essa é uma informação relevante. 5 milhões de brasileiros caíram em golpes de WhatsApp. E a segunda é, olha, fotos e até salários estão entre os dados vazados de 233 milhões de brasileiros, publicado no dia 27 de janeiro de 2021. Você vê como é uma sequência, né? Então, é bom você saber que na apresentação desses dados e numa discussão, por exemplo, de vazamento de dados, como foi esse aqui da CNN, tá? Você tem que inserir na sua redação uma lei que é relativamente nova, tá? Ela é de 2020. Então, olha só. A Lei Geral de Proteção de Dados, que já se encontra em vigor, prevê a imposição de processos regulatórios e até mesmo sanções administrativas e penativas em caso de descumprimento de suas normas. Qualquer vazamento de dados do seu consumidor ou cliente, a empresa ficará sujeita a responder civilmente pelos danos causados. Então, isso é importante você saber e levar para a sua prova. Se a sua prova pedir para você definir o que vem a ser um crime cibernético, tudo vai depender, né, ali de um contexto, do quais são os textos motivadores que serão apresentados para você, mas eu vou mostrar aqui para você alguns dos conceitos. Então, olha só. Crime cibernético é uma atividade criminosa, tá? Que tem como alvo ou faz uso de um computador, uma rede de computadores ou um dispositivo conectado em rede. Não todos, mas a maioria dos crimes cibernéticos é cometida por cybercriminosos ou hackers que querem ganhar dinheiro. O crime cibernético é realizado por pessoas ou organizações. Alguns cybercriminosos são organizados, usam técnicas avançadas e são altamente capacitados em termos técnicos. Outros são hackers novatos, tá? Raramente o crime cibernético visa danificar os computadores por outros motivos, que não lucro. Nesses casos, motivos podem ser pessoais ou políticos, como a gente tem muito aqui no Brasil, tá? E além dos exemplos anteriores, existem outros crimes que são cometidos por meio do mundo virtual, como por exemplo, que também podem individualmente tornar-se temas de redação. Você vê como que esse tema do cybercrime ele é bastante amplo, tá? Então pode aparecer bullying, é um cybercrime, chantagem é um cybercrime, calúnia é um cybercrime, assédio é um cybercrime, intimidação também, extorsão, plágio, pornografia infantil, terrorismo, discriminação, tudo isso é cybercrime que pode aparecer na sua prova. E por isso eu fiz, inclusive, aqui uma lista, caso a sua prova peça quais são os tipos, né, de crime cibernético. Então, você pode citar, por exemplo, fraude por e-mail pela internet, fraude de identidade, quando informações pessoais são roubadas e usadas, roubo de dados financeiros e relacionados a pagamento de cartões, roubo e venda de dados corporativos, extorsão cibernética que exige dinheiro para impedir o ataque ameaçado, ataques de ransomware, né, um tipo de extorsão cibernética, cryptojacking, quando hackers exploram criptomoedas usando recursos que não possuem, espionagem cibernética, quando hackers acessam dados do governo ou de uma empresa, tá? Então essas coisas todas você pode citar, não precisa citar tudo, obviamente, né? Você cita ali dois ou três exemplos e comenta esses exemplos, tá? Nunca só cite e jogue na sua redação, que isso deixa a sua redação pobre, tá? Você precisa citar e explicar por que eles estão ali.
E também a sua redação pode exigir que você faça ali uma intervenção, uma proposta de intervenção na conclusão, ou mesmo até responda como se proteger de crimes cibernéticos. Então, você pode escrever lá que é manter o software e o sistema operacional atualizados, usar software antivírus e manter atualizado, usar senhas fortes, não fornecer informações pessoais a menos que tenha certeza que aquele lugar é seguro, né? Estar atento às URLs dos sistemas acessados, né? Se não é algo que o seu computador vai privar. Bom, uma outra estratégia argumentativa é você apresentar as leis que compreendem os crimes da internet. Que leis que nós temos? Então você pode falar que no Código Brasileiro, Código Penal Brasileiro, perdão, originalmente não havia artigos que cuidassem dos crimes que se realizava pelo meio digital, até por conta da época. Lembrando você aí que o Código Penal Brasileiro foi escrito em 1940. Mas em 2012, com a edição da Lei 12.737, que o Código Penal foi alterado, tendo acrescentado os artigos 154A, 154B, 266 e 298 para a punição dos crimes cometidos na internet. Então, essa lei de 2012 ficou comumente conhecida como Lei Caroline Dickmann, é a atriz global, ela mesma, tá? Que foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, e depois de algumas. E isso aconteceu porque algumas fotos íntimas da atriz vazaram por conta de uma invasão do seu computador pessoal. E ali eles viram: peraí, a gente precisa de uma legislação específica, né, para trabalhar com crimes cibernéticos. Isso em 2012. Tá? Mas você também pode usar o Marco Civil da Internet, que também é legal, a Lei Geral de Proteção de Dados, entre outras questões que você pode citar na sua redação. Bom, mas se a sua prova pedir para você escrever sobre pandemia e crimes cibernéticos, o que você pode dizer? Olha só. A necessidade de afastamento, aqui é um parágrafo exemplar, tá? A necessidade de afastamento social causado pela pandemia da Covid-19 fez com que o uso da internet aumentasse em mais de 40% no Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Desde necessidades formais, como teleaulas, home office, reuniões de negócio por videoconferência, como o uso por puro lazer, com horas gastas em redes sociais, séries e lives, o boom na internet proporciona um efeito colateral muito indesejado: o aumento dos ataques cyberpiratas e crimes cibernéticos. Dados indicam que, apenas no primeiro semestre, foram registrados no Brasil mais de 2,6 bilhões de ataques cibernéticos, que vão desde a invasão a e-mails até a ameaça a grandes empresas. Até o STF entrou na fita, tá? Só pra você ter uma ideia. Então preste atenção no seguinte, tá? No Brasil, existe o Serviço de Repressão de Crimes Cibernéticos, que é da Polícia Federal, porém ainda são poucos os profissionais para cobrir uma gama imensa de infrações, desde pornografia infantil até fraudes bancárias. Então, na proposta de intervenção, você pode aí, por exemplo, falar para aumentar o número de efetivo da Polícia Federal nessa sessão. Bom, quando estava preparando a aula para vocês, eu estava pesquisando, obviamente, muitas coisas, e eu achei uma opinião bem legal de um autor chamado Eduardo Negrão, e eu trouxe essa parte da reportagem dele para você, e vou ler para você aqui, né? Eu lerei para você aqui, justamente para você aí ter uma sacada, talvez, na hora de escrever a sua redação, sobre como, né, numa dissertativa argumentativa, como que você pode se posicionar frente aos crimes cibernéticos, tá? Então vamos lá? Segundo Eduardo Negrão, autor do livro Terrorismo Global, o Brasil é um alvo fácil para cybercriminosos devido ao atraso digital em relação aos países mais desenvolvidos. A falta de educação digital, aliada à precariedade de muitos sistemas de proteção, é uma combinação letal que atrai os olhos dos cybercriminosos. Na visão do autor, uma das grandes dificuldades do nosso país é que a busca por solução de problemas vem através da criação de leis, ao invés do investimento em inteligência, especialização de serviços. Está em trâmite para aprovação da Lei Geral de Processamento de Dados, que, de acordo com o Negrão, é a solução analógica brasileira para um problema digital. Essa lei ela já está funcionando agora, tá? Sempre que as autoridades, agora nas palavras do próprio Negrão, do Eduardo Negrão, sempre que as autoridades se deparam com novos problemas ou dilemas complexos,
se cria uma nova legislação tentando resolver um problema social, econômico ou criminológico por decreto. Não funcionou no passado e nem funcionará no futuro, conclui. Né? Então é bem interessante aí essa forma, né, como ele pensa as nossas leis e o combate aos crimes cibernéticos, que você também pode colocar na sua redação. Tá? Então, o que a gente tem de conclusão com a nossa aula? Que as ameaças cibernéticas estão cada vez mais complexas, nós temos cada vez mais organizações criminosas utilizando esse meio, ataque aqui por guerra cibernética, troca de informações entre diferentes países, que é cada vez, né, são cada vez mais numerosas. O Brasil está na vanguarda das ameaças, nós somos aí um dos países mais vulneráveis do mundo para cybercrimes. Valores impressionantes em fraudes e prejuízos. Nós precisamos de uma necessidade de mudança de cultura, ou seja, a gente precisa ser alfabetizado, né, nesse mundo digital. Então, aprender efetivamente o que é perigoso, o que não é, e etc. Também a segurança como algo constante e dedicado, monitoramento, times de resposta, teste de penetração, né, ali, conscientização e tudo mais, pode ser aplicado ali, novas tecnologias. Você pode falar do threat hunting, né, ou threat intelligence, um compartilhamento de informações a nível nacional, confiança e colaboração. Tudo isso são questões que você pode apresentar na sua proposta de redação, tá? Lá na sua conclusão. Bom, e agora? Se você está terminando essa aula e ficou com vontade de escrever uma redação, eu vou te apresentar aqui duas propostas, um no modelo expositivo e outro no modelo argumentativo, e aí você treina aí na sua casa, beleza? Então vamos lá, no modelo expositivo, lá no modelo CESP-SEBRASP, você pode escrever sobre o papel da Polícia Federal no combate aos crimes cibernéticos. E ali você terá que obrigatoriamente seguir os seguintes aspectos: discorrer sobre o que pode ser entendido como crime cibernético, dar e explicar alguns exemplos de crimes que podem ser entendidos como crimes cibernéticos e apresentar medidas que possam auxiliar as pessoas para que não sejam vitimadas por crimes cibernéticos. Tá? E aí, claro, você vai ter que falar da Polícia Federal nesse contexto. E se você quer fazer um tema argumentativo, o tema da nossa semana é as diferentes manifestações de crimes virtuais nas redes sociais. Ah, beleza? Bom, espero que você tenha gostado da nossa aula, que ela tenha sido produtiva para você. Agora é o momento de você dar like, se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Também é o momento, inclusive, no nosso canal do YouTube, se você está assistindo por outra mídia, tá? Você entra lá, www.youtube.com/Carla Kurs. Ou no Instagram, né, gente? Eu te espero lá no meu Instagram comigo, bem lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, né? @Carla Kurs, para você pegar outras dicas com o Método 1000 e a professora Carla Kurs, beleza? E agora você já tem tarefa. Vamos lá treinar a redação? Escreva, dê para alguém ler, para alguém corrigir, que é sempre importante. Um grande beijo e até mais!